Sejam todos bem-vindos, está começando mais uma aula do CETEPS. Hoje falaremos sobre direito do trabalho e processo do trabalho. Eu sou o professor Marcos Larranhaga e estou com vocês aí nesses 3 blocos de 10 minutos para apresentar um pouquinho para vocês sobre o direito do trabalho. De uma forma diferente, que você entenda, que você olhe, você fale assim, não, ó, eu sei disso, eu lembro disso, alguma coisa assim. Porque a gente tem que passar essas noções para vocês depois dar uma olhadinha para complementar no material de vocês. E hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalho nesses 2 primeiros blocos e no último sobre o processo do trabalho para você entender como é que funciona. Direito do trabalho básico, específico, é a relação básica entre o empregador e também o empregado, tá? Quem é empregado? O artigo 3º da CLT fala quem é empregado, tá? Para ser empregado, ele precisa ter a pessoalidade. Não pode ser não eventual, ela tem que ser eventual, ela tem que participar de uma quantidade de tempo, tá? Ela tem que ter onerosidade, tem que ter, pagamento, e ela também tem que ter uma subordinação jurídica, ok? Um exemplo, se você trabalha numa empresa que você tem, é contínuo o seu serviço, tá? Ele é contínuo, que tem uma pessoalidade, você entra na empresa, que tem uma onerosidade, você recebe um valor para trabalhar ali por mês, e também tem uma subordinação, tem alguém que manda, relação de trabalho, ok? Você é um empregado. Parabéns! Que legal, né? Vamos falar sobre o aprendiz. O artigo 428 da CLT fala sobre também o aprendiz. O aprendiz, ele pode ter algumas características básicas do aprendiz. Ele tem que ter entre 14 e 24 anos, com formação técnico-profissional. Ok? Esqueçam outra situação, é essa. 14 e 24 com técnico profissional. Tem que estar estudando, senão não é menor aprendiz, tá? Menor não, no caso aprendiz. O prazo máximo de contratação desse aprendiz, 2 anos, regidos pela CLT, tá? O prazo e idade mínima, eles se aplicam ao portador de necessidades especiais também. Então, quem tem necessidades especiais e faz um curso técnico, um curso profissionalizante, ele também são inerentes a esse artigo 428 da CLT, que fala sobre o aprendiz, tá bom? Outra situação muito interessante dentro do aprendiz é que o FGTS do aprendiz, ele não é igual ao nosso, normal, que de 8%, de 11%, dependendo do valor de salário. Ele é de 2%, ok? Não esquece mais? Agora vamos falar sobre o menor. O menor, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, determina que o menor possa trabalhar de 16 a 18 anos, tá? Mas ele não pode trabalhar em locais insalubres, ok? Perigosos e também no período noturno. Então quem tem entre 16 e 18 anos, na verdade um menor de 14 a 18 anos, vamos colocar 16, que está específico em lei, ele não pode trabalhar em nenhum lugar desse daí, tá? Que seja insalubre, que seja perigoso e que seja um trabalho noturno. Não pode. Isso é claro, tá? Não pode também assinar sozinho a rescisão de contrato. Ele tem que ter o responsável para fazer assinar a situação da rescisão de contrato dele. Tá? O artigo 439 da CLT deixa muito claro isso. Tá? Outra coisa interessante, se você trabalha numa empresa e você sai da empresa ou é mandado embora, você tem até 2 anos para você fazer o seu pedido junto à justiça para algum direito seu que não foi pago, correto? 2 anos, isso é correto. No caso do menor, não tem isso, não prescreve, pode ser contínuo. Entenderam? Não esquece isso? Beleza. Eu quero falar também no caso dos empregos, de 2 empregos básicos, tá? Que são o artigo 414, ele fala de 2 situações em que o direito para o menor, ele jamais pode deixar de acontecer, que é a insalubridade e também o serviço noturno. Não se esqueçam disso, não se esqueçam.
tá? O 400 não, perdão. O menor de 16 a 18 anos, ele não pode trabalhar nesses locais, tá? Onde tem a insalubridade e também o emprego noturno. Ok? Matou? Fechou? Não se esqueçam isso. Agora vamos falar da mulher. A mulher, no seu artigo 372, ele fala da vedação de algumas situações que a mulher tem o direito, que pode ser pertinentes a ela. Um exemplo, mulher que trabalha, ela pode carregar um saco de batatas? Sim ou não? Depende do peso do saco de batatas. Se o saco de batatas for até 20 quilos, pode. Se for acima, não. Isso está claro dentro do artigo 372 da CLT e seus incisos, tá? Outra situação, tá? A estabilidade para gestante, ela está dentro do artigo 391A da CLT. Tanto a gestante quanto também a adotante. Então, quem adota uma criança e quem está gestante tem a estabilidade do emprego. Mas, entretanto, todavia, o STF, no seu novo entendimento, diz que gestante de até 4 meses, ela pode sim ser mandada embora. Ela pode sim. Mas desde que se pague como indenização até o 4º salário. Até o 4º salário do 4º mês. Entenderam? Entendeu, né? Mas a estabilidade da gestante ainda continua. E olha, gente, tome muito cuidado, que a gestante pode ser mandada embora sim. A estabilidade dela entra na parte do direito, até onde o direito lhe cabe. Porque se uma gestante começa a faltar diariamente, só porque ela está gestante, existe uma justa causa para mandar ela embora. Porque ela não trouxe um atestado que comprove que ela não estava bem de saúde, ou fisicamente, ou psicologicamente, para se atentar naquela situação. Então ela pode sim, tá? Mas tudo dentro da lei. Cuidado com isso, ok? Eu queria falar com vocês também da licença maternidade, que é de 120 dias, né? 120 dias, 4 meses. É 4 meses. Acabou. Tem empresas que dão mais? Tem sim, empresas que dão até 6 meses. Mas, obrigatoriamente, em lei, é 4 meses. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. O empregado doméstico da Lei Complementar 150/2015, ele fala, tem algumas peculiaridades que você tem que saber em casa, tá? O que é caracterizado o empregado doméstico? Primeiro, se ele tem o vínculo empregatício dele se transforma em pessoa física. Exemplo, ela trabalha para alguém como pessoa física, sem gerar lucro a mais. Pelo menos 2 vezes na semana é caracterizado o empregado doméstico. Tem a lei específica para isso, tá bom? Menores não pode ser empregado doméstico, menor de 18 anos, tá ok? Isso é claro. Dentro também, as horas de trabalho em viagens são acrescido o valor de 25% a mais no pagamento. Exemplo, tem um empregado doméstico em casa, eu quero ir para Chapada, eu levo ela para trabalhar lá em Chapada. Eu tenho que pagar 25% a mais, correspondente àqueles dias que ela estava trabalhando em Chapada. Tá bom? Não esquece. Pode haver um acordo entre ambas as partes de 12 horas por 36? Pode. Isso depende de cada um de vocês, tá? Então tem muitas outras peculiaridades que é só você olhando na lei mesmo, na Lei Complementar 150/2015, para falar sobre isso. Mas uma coisa muito interessante, o empregado doméstico, ele é sim um funcionário, ele é sim regido dentro da CLT. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta agora falando mais um pouquinho sobre as peculiaridades do direito do trabalho, para complementar, para depois a gente falar sobre o processo de trabalho. Até mais!